Começou o plantio da primeira safra do algodão na região de Primavera do Leste. Nos municípios do sudeste do estado, a produção de pluma deve aumentar cerca de 10%. Você vai saber por que a cada ano tem aumentado, em Mato Grosso, a produção do milho primeira safra. Chuvas abundantes favoreceram a recuperação das pastagens e produção de leite aumenta. Mas com a oferta maior do produto, o preço pago ao produtor caiu. E você vai conhecer o trabalho desenvolvido pela Embraer para facilitar o acesso dos produtores a mudas nativas de orquídeas. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural. Um bom dia para você, a gente abre o programa falando de leite. Depois dos prejuízos com a seca, a captação voltou a subir. É que o bom regime de chuvas tem garantido alimento farto para o rebanho. Com isso, a produção aumenta, já os preços recuam. O dia nem amanheceu e o seu José já está na lida com o rebanho. E bem mais otimista, durante a entre-safra, entre os meses de junho e setembro, foi difícil superar a estiagem e a escassez de pasto. A produção não passava de 80 litros de leite por dia. Seca esse ano estava muito pesada, né? Porque prolongada e choveu pouco no ano passado, né? E então ficou bastante pesado. Praticamente começou a querer faltar pasto para mim. Vamos dizer que praticamente deu prejuízo, né? Porque foi tudo pro trato, né? E o leite que era bom não tinha. Mas agora é só alegria no curral do seu José. Ele tem 13 vacas em lactação. A chuva voltou a molhar a terra e os animais enchem os tambores. Ao todo, ele tira 200 litros de leite por dia, ordenhando as vacas apenas uma vez na madrugada. A tendência é melhorar ainda mais a produção do sítio, porque o seu José pretende fazer investimentos, principalmente nos períodos mais críticos do ano. Por ano que vem nós estamos apostando na irrigação, né? Aí a seca já não vai fazer muito efeito para mim, né? Já na propriedade da Célia e do Ivan, a realidade é outra. São 30 vacas ordenhadas, 2 vezes por dia, no sistema semi-canalizado, que faz a sucção e manda o leite direto para o resfriador. Tecnologia aliada à organização que deu certo. Durante a estiagem, eles fizeram um planejamento diferente para alimentar os animais. E a seca não abalou a produção. No período da seca, a gente trata do gado normal, dá o pasto e a ração no coxo, né? Então, a gente não fica no prejuízo, porque a gente trata, em vez do leite diminuir, a questão ele aumenta. No período da seca, a gente faturou de 14, 15 mil mês. E a gente investiu 7 mil nelas. A expectativa para os próximos meses é de que a oferta de matéria-prima continue aumentando a produção na indústria para atender à necessidade do varejo. Mas este cenário provoca queda no preço pago ao produtor. Aqui na região de Tangará e vizinhos, municípios vizinhos, chegou a ser pago a R$ 1,50 pro produtor, né? No período de maior pico, R$ 1,50 o litro. Hoje a gente já teve uma queda, né, bastante grande e já está sendo pago abaixo de R$ 1,10 o litro. Olha, de acordo com o IMEA, em outubro a captação aumentou quase 18 pontos percentuais. O valor pago pelo litro caiu mais de 11% comparando com o mês de agosto. Além de ter mais leite saindo das fazendas, o recuo do consumo ajudou a elevar bastante a oferta, pressionando as cotações. A expectativa é que este cenário se estenda até fevereiro. E as primeiras lavouras de algodão começaram a ser cultivadas. É o início da nova safra, que deve manter a área, mas ser mais produtiva que a anterior. O trator e a plantadeira não param nessa fazenda em Primavera do Leste. É hora de plantar o algodão e o trabalho do Jonas é acompanhar esse plantio para garantir que saia conforme o planejado. Essas máquinas elas têm um nível de tecnologia embarcado muito grande, então elas fazem praticamente tudo sozinho. A função da gente aqui é dar um apoio para elas, para que elas trabalhem o máximo de tempo, sem qualquer problema e para não atrapalhar o nosso cronograma de plantio. E para que o cronograma continue dentro do esperado, foram feitos investimentos
investimentos em 2 novas plantadeiras com 24 linhas e espaçamento de 90 centímetros. Por isso, a expectativa é que o fim do plantio da primeira safra termine no dia 22 agora, nos 3.000 hectares, a mesma quantidade que foi semeada no ciclo 2015-2016. Enquanto na safra passada foram colhidas 120 arrobas do algodão em pluma, nesta o esperado é colher até 8% a mais, resultado de investimentos em tecnologias. Em parte de máquinas, plantadeiras e colhedoras, e também em parte de fertilidade, adubação. E assim como nas demais culturas, os custos do algodão também subiram, cerca de 20% se comparado com a safra anterior. O motivo? O dólar. Por conta de produtos e insumos, né? Ser tudo que vem importado, vem de fora, adubos foliares, adubos de base, mais os agroquímicos que são utilizados, o algodão usa muito, então tudo isso elevou o preço, o salário de operadores, de pessoas também. O último boletim divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária aponta que no sudeste do estado devem ser plantados pouco mais de 215 mil hectares de algodão, queda de 4,92%. Já em relação à produtividade, o crescimento estimado para a região é de 16%. E seguindo com o algodão, na última quinta-feira, a associação que representa os produtores empossou a nova diretoria. Depois de ficar 2 anos à frente da AMPA, Gustavo Viganó Piccoli deixa o cargo. A sensação é de dever cumprido. Construímos 5 centros de treinamentos no estado de Mato Grosso, construímos biofábrica, fizemos várias ações em defesa da classe produtora de algodão do estado de Mato Grosso. Quem assume a presidência é o agricultor e agrônomo Alexandre Schenkel, que também promete seguir atento à qualificação da mão de obra. A integração entre essa mão de obra, esses conhecimentos do corpo técnico nosso aí, do nosso algodão, para que a gente observe e tenha a experiência, o exemplo dos bons resultados. Nós temos que agregar cada vez mais. Do algodão para a pecuária, o prazo para comunicar a vacinação do rebanho contra a aftosa está terminando. Criadores da maior parte do estado têm até amanhã, dia 12, para informar ao INDEA a quantidade de animais vacinados nesta campanha de novembro. Apenas os pecuaristas com propriedades no Baixo Pantanal podem fazer a comunicação até o dia 15. De acordo com o órgão, até o começo da semana, a comunicação abrangia 73% do rebanho, o correspondente a pouco mais de 21 milhões de cabeças. No lugar da soja, o milho. Agricultores apostam no cultivo do cereal na primeira safra. Além de rotacionar culturas, o mercado está promissor. Os detalhes no próximo bloco. Cobrança por mais segurança no campo, impasse em uma área estadual no oeste do estado. Notícias da semana. Proprietários de 51 fazendas que ficam na região do Parque Estadual Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade, se reuniram em Cuiabá com representantes do governo do estado. Eles cobram ajuda para resolver o impasse judicial que resultou em multas e bloqueio de bens. Nas ações, o Ministério Público reclama o desmatamento indevido de 20 mil hectares, desde a criação do parque em 1997. Os produtores falam que estão na área muito antes disso e não foram indenizados pela criação do parque. O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Tax, informou que num prazo de 90 dias espera resolver a situação. Produtores se reuniram com o secretário estadual de Segurança, Roger Jarbas, e firmaram uma parceria de cooperação para aumentar a segurança nas áreas rurais. A intenção é aumentar a troca de informações e implantar tecnologias, visando acabar com furtos e roubos de defensivos, gado e equipamentos do campo. De janeiro a novembro foram registrados mais de 180 furtos ou roubos em propriedades agrícolas. Entre as medidas discutidas está o monitoramento com câmeras nas vias principais que levam às fazendas, além do rastreamento dos defensivos. O Brasil deve produzir mais de 213 milhões de toneladas de grãos nesta safra, segundo a Conab. 26 milhões e meio de toneladas a mais
que no anterior. O avanço é comemorado, mas acende um alerta. Uma super safra exige armazenagem adequada. Esta semana, o ministro da Agricultura falou sobre o futuro dos armazéns públicos. Números positivos, produção em alta, mas a Conab e o Ministério da Agricultura reconhecem. O problema para armazenar os grãos continua. A companhia tem 177 armazéns espalhados pelo país, mas não tem condições de manter esses imóveis. Um levantamento está sendo feito para vender os armazéns ou ceder para prefeituras e associações. Hoje a iniciativa privada tem condições de suprir ao governo e à sociedade, pagando por um preço justo e recebendo produtos com a mesma qualidade que entregou e com muita responsabilidade. Quando nós perdemos um produto dentro de uma empresa, dentro de um armazém público desse, nós não conseguimos mais recuperar. A gente só fica atrás de papel, TCU, CGU, Ministério Público Federal, Estadual, vira uma burocracia, um gasto para a União e nunca mais se recupera. Então, a ideia de nós não armazenarmos mais produtos pela Conab, a não ser em lugares estritamente necessários, não tem mais sentido nós termos os armazéns. Você já deve ter ouvido falar que a soja é o carro-chefe dos campos mato-grossenses, provavelmente, né? A cultura ocupa sozinha mais de 9 milhões de hectares e domina as fazendas durante a primeira safra. Mas tem gente que destina parte da área para o plantio do milho. O cultivo do cereal na safra de verão pode aumentar até 20% aqui no estado. O plantio da soja terminou na região sudeste do estado, mas na fazenda do seu Jorge, em Jaciara, a plantadeira ainda trabalha. Aqui são sementes de milho que ela lança no solo. É o cultivo da primeira safra do cereal, prática adotada há pelo menos 10 anos na propriedade. Nós temos que ter sustentabilidade no nosso solo. E você plantando o milho é rotação de cultura, é o que nós temos que fazer, porque as doenças de solo elas estão aí ocultas, onde a gente só com análise de laboratório que você sabe o que tem. Além dos benefícios gerados pela rotação, o agricultor tem outros motivos para plantar parte da área com o milho nesta época. A qualidade dos grãos colhidos na safra de verão desperta o interesse de granjas e de uma usina de etanol da região, ou seja, não falta mercado. Nesta safra, a aposta no milho primeira safra aumentou na fazenda. Vão ser 300 hectares, 50 a mais que no ano passado. Você tem um mercado consumidor que te dê um respaldo, é claro que você vai investir. Entendeu? E o milho, nesses últimos tempos, tem sido um bom negócio. Estamos agora em outra propriedade, também na região de Jaciara, e aqui o milho primeira safra tem sido plantado consecutivamente há 3 anos, também com resultados positivos. O seu Gilson começou plantando 500 hectares de milho no verão. A ideia era colher vantagens da rotação de culturas. Ele gostou do resultado e no ano seguinte dobrou a área. Nesta safra, novo aumento. Os milharais ocupam agora 1.600 hectares. A colheita só deve acontecer em abril, mas toda a produção já foi vendida. O preço, R$ 29,00 a saca, R$ 9,00 a mais que o valor conseguido no ano passado. Teve uma oportunidade num momento do mercado, né, que a gente conseguiu fazer 3 contratos bons de milho futuro para entregar em maio. Então a gente, em vez de fazer 20% da área, a gente acabou fazendo 40% da área, porque vender milho para entregar a R$ 29,00, a R$ 28,00 é excepcional para nós. Isso vai acontecer de novo quando? Eu não sei. Casos como o do seu Gilson e do seu Jorge explicam o avanço de 20% no tamanho dos milharais de primeira safra em Mato Grosso. Eles devem ocupar 37 mil hectares este ano. A área ainda é muito pequena se comparada às imensas lavouras de soja que comandam os campos no estado. Mas mesmo tímida, a cultura ganha força como uma opção atrativa para os agricultores. A estratégia de fazer rotação de cultura com a expectativa de baixar nematóide, melhorar a cobertura de solo, fazer uma rotação de cultura bem feita, depois no próximo ano voltar com soja e ter uma excelente produtividade de soja, né? Eu acho que é uma boa estratégia para nós aqui no Mato Grosso. E o milho foi tema de discussões na última sexta-feira em Cuiabá. O Fórum Mais Milho reuniu representantes políticos, de indústrias
e associações de produtores para debater o mercado e a produção do cereal no Brasil. Entre as discussões, a manutenção de preços e a importância de produzir mais para a transformação do grão em outros produtos, como o etanol e principalmente carnes. A cada 20% de aumento na renda ou a cada pessoa que nasce, nós temos uma demanda enorme, especialmente por proteínas nobres. E a proteína nobre só se faz com 70% de milho, 30% de soja. Portanto, é preciso produzir mais milho. O único país que tem espaço, tem tecnologia, capaz de competir, especialmente dentro da fazenda, chama-se Brasil. Nós temos capacidade de produção e produtividade. Produzimos na mesma área, no mesmo ano, por 2 e até 3 vezes se tiver irrigação. E mais do que isso, eu vou lhe dizer que isso está sendo muito observado. O Brasil é o único país do mundo que é capaz de recuperar áreas degradadas e produzir e sustentar as áreas, os recursos naturais, o solo, a água, a planta, os animais e o clima. E os consumidores estão olhando isso. Agora um alerta para os sojicultores. Foi confirmado o primeiro caso de ferrugem asiática em área comercial nesta safra aqui no estado. A lavoura fica em União do Sul, na região norte, a cerca de 660 quilômetros de Cuiabá. As plantas estão em estádio R5, fase em que os grãos começam a encher. A confirmação da doença ocorre cerca de um mês mais cedo que na última safra, quando a primeira ocorrência de ferrugem só foi registrada em janeiro. Na semana passada, nós mostramos o trabalho preventivo de agricultores que estão antecipando as aplicações de defensivos para proteger as lavouras contra a doença. A partir de agora, é preciso ainda mais atenção no campo, já que as condições climáticas, com dias quentes e úmidos, são favoráveis à proliferação do fungo causador da ferrugem. E depois do intervalo, vamos falar de orquídeas. Um projeto da Empaer trabalha no isolamento de fungos que vão ajudar na produção de mudas nativas dessas flores. Muita gente pensa que para cultivar uma planta basta terra fértil, água e luminosidade adequadas. Mas olha, nem sempre é só isso, né? Pois é, no caso das orquídeas, um fungo ajuda e muito no desenvolvimento das plantas. São fungos considerados benéficos, chamados de micorrizas, que auxiliam no crescimento de mudas a partir das sementes. E é na identificação e isolamento desses fungos que uma equipe de pesquisadores tem focado o trabalho. Querem desenvolver mudas comerciais de qualidade a partir de plantas nativas do Pantanal e Cerrado mato-grossenses. No orquidário da Marli, a delicadeza e a grande variedade de flores encantam aos olhos. São mudas de orquídeas cultivadas em vasos e também espécies aéreas, importadas. A principal dificuldade de quem comercializa mudas de orquídeas em Mato Grosso é a distância dos centros produtores. No caso da Marli, as mudas são adquiridas em São Paulo todos os meses. Eu ando 1.700 quilômetros, pensa. 1.700 para ir e 1.700 para voltar. E se eu pegasse aqui? Já ia ficar bem menos, né? E foi pensando em auxiliar os produtores de flores tropicais do estado que a Empaer, empresa mato-grossense de pesquisa e extensão rural, iniciou um trabalho para melhorar a reprodução de mudas de orquídeas, principalmente de espécies nativas, que são encontradas em áreas do Pantanal e do Cerrado. Os pesquisadores foram a campo para coletar cápsulas com sementes e algumas raízes de orquídeas. Todo o material foi levado para o laboratório em Várzea Grande, onde são feitas as análises e uma das etapas mais importantes, a separação dos fungos.
Nessas raízes nós vamos observar se há estruturas de fungos ou não, né? Então a estrutura que a gente procura aqui são os pélotos, que são emaranhados desses fungos. Então esses pélotos, eles são isolados e transferidos para meio de cultura, para que a gente possa ter o crescimento desses fungos para a gente manusear nos experimentos. Sem o fungo, a semente não consegue germinar, porque essa semente ela não tem substância de reserva, como normalmente as outras sementes. Então assim, ela precisa do fungo, o fungo vai transferir nutrientes para essa planta, ele vai nutrir ela inicialmente para ela se desenvolver. Então ele vai promover a germinação e depois também a nutrição dessa planta. Os pesquisadores já conseguiram isolar 65 tipos de fungos, que são armazenados em uma micoteca. É uma espécie de biblioteca só de fungos. Em seguida, o trabalho é unir esses fungos às sementes de orquídea, que são bem pequenas. Nós vamos avaliar se esses fungos são bons para a promoção de germinação e crescimento ou não, porque assim, a gente fala que existe uma especificidade. Esse fungo que a gente isolou, ele pode ser bom ou não para determinada espécie de orquídea. Então nós vamos testar várias espécies de orquídea com vários fungos que nós conseguimos isolar e ver quais são os melhores para determinada espécie. As sementes germinam em pequenos frascos de vidro, em uma sala que simula o ambiente natural, com temperatura e luminosidade controladas. A gente tem fotoperíodo de 16 horas e 25 graus de temperatura. Então, após o estabelecimento das sementes, elas vêm para essa placa, onde tem o meio de cultura. Aqui pode ter sementes viáveis e não viáveis. Aqui a gente já consegue ver que são essas verdinhas, que já estão começando a surgir as folhas, já são as sementes viáveis. Esse trabalho de laboratório é em torno de 6 a 7 meses, depende da espécie da orquídea. A pesquisa, que tem o apoio da FAPEMAT, ainda vai levar um tempo para dar resultados e chegar aos produtores. Mas a intenção é de que as mudas possam ser fornecidas a preços acessíveis. O material desenvolvido em laboratório também servirá para o repovoamento de espécies na natureza. Nós fomos buscar da vegetação nativa, então nós temos que também levar de volta, nós temos que retornar e a gente podendo estar disponibilizando novas variedades, novas espécies, inclusive. Uma coisa importante, que na parte comercial nós vamos trabalhar com espécies já conhecidas, né, que já tem um bom desempenho de mercado, uma boa procura, mas também nesses acessos que nós estamos fazendo no Cerrado e no Pantanal, nós estamos também buscando novas espécies que não são conhecidas comercialmente, mas que têm potencial. Então nós vamos estar trazendo também novos materiais e o objetivo é isso, a gente está levando mais oportunidades para o nosso pequeno produtor poder buscar mais essa alternativa de trabalho e de renda. Parabéns aos pesquisadores e a gente vai acompanhar, né? Com toda certeza, parabéns pela reportagem também. Obrigada. O MT Rural fica por aqui, uma semana produtiva a todos, até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!